Bom, tá aí, pessoal, a resposta que o representante, o porta-voz de Israel, ele dá para a pergunta dessa repórter, que inclusive ela agora se retratou, reconheceu que foi infeliz na sua colocação, que ela queria dizer é outra coisa, enfim e tal, mas que acabou repercutindo e dando margem para um antissemitismo muito forte. E aí, nesse vídeo aqui, eu quero também analisar, aproveitando, sobre o que a gente está vendo na internet. Muita gente, de forma assim bem revoltosa, com muito ódio, falando contra os cristãos. Agora não é mais só contra Israel, mas contra todos aqueles que estão defendendo Israel, pró-Israel, orando por Israel, favorável a Israel, que são, na sua grande maioria, os cristãos. Eles, num tom de deboche, estão dizendo que a gente está defendendo aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não sabemos. Por que é que o povo cristãos é favorável a Israel? Enfim, quando Deus chamou a Abraão, ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Começa-se ali então um plano divino, através de um homem, de uma família, para alcançar as demais famílias da terra. E dali surge o povo de Israel, e o plano divino vai se desenrolando através desse povo. Por que que esse povo cristão é favorável a Israel? A existência desse povo, ela fala muito, porque não existe outro povo que foi tão perseguido quanto o povo de Israel, no intuito de exterminá-lo, né? Inclusive o próprio Irã está agora aí já bem exposto e declarado que o objetivo é o extermínio do povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo, um israelita, ele vai explicar melhor isso na sua carta aos Romanos. A situação do povo de Israel hoje e a sua situação futura. Então é importante olhar para a Bíblia, e nós, os cristãos, conhecem o que eu vou ler aqui. E Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 10 e o capítulo 11, ele explica bastante sobre isso, esclarece bastante. Por exemplo, ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então observe bem que Paulo está dizendo que ele estava precisando de salvação. Porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Isso, quem diz, é um judeu israelita. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ah, mas esse povo aí que os cristãos defendem são os que rejeitou Cristo, que não reconhece Cristo Jesus. Sim, nós sabemos. E isso não muda, porque foi justamente através dessa rejeição que Paulo vai dizer que houve a bênção para todos os gentios, ou seja, para todos aqueles que não são judeus, para os não-judeus. E João vai dizer, né, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Portanto, porquanto todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Então houve um tropeço, houve uma, vamos dizer assim, uma falha por parte desse povo em não receber a Jesus, mas essa falha resultou numa grande bênção. O que diz lá, por exemplo, o capítulo 11 de Romanos, depois você pode conferir, diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Esse povo está rejeitado, não é mais o povo de Deus, escolhido por Deus? Paulo diz: de modo nenhum, de maneira nenhuma. Ele diz: porque eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então esse povo não está rejeitado por Deus. O que acontece é que eles vivem um período de tempo onde a plenitude dos gentios está se completando. E nesse período de tempo, Deus tem uma tratativa com o povo de Israel. O verso de número 11 diz assim: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação aos ciúmes. Isso é um plano de Deus. É um projeto de Deus. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então Paulo está dizendo, olha, se a queda, se a rejeição deu nisso, resultou nessa bênção para a humanidade, Paulo diz, quanto mais quando eles serem levantados. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? Olha o verso 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Israel, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram,
severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu serás também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Esses são versículos, são palavras do apóstolo Paulo com relação ao Israel hoje e com relação ao Israel do futuro. Então hoje Israel está na incredulidade, está na cegueira espiritual, está nessa situação, aí há falhas, aí há necessidade de misericórdia, de justiça, de perdão, de reconciliação. Aí existe, como todos os outros povos, existe a carência do Salvador, do Perdoador, do sangue de Cristo, como qualquer outro povo. Há falhas humanas nisso, nessa área, naquela área. É o período desse povo. Mas isso não os exclui, isso não os tira do plano divino. Paulo diz que haverá um momento em que todo Israel será salvo. Então a salvação nacional de Israel, ela ocorrerá em um determinado momento. Hoje tem muitos judeus se reconciliando, aceitando a Jesus, abraçando a fé em Cristo Jesus e tendo como seu Messias, como Senhor e Salvador de sua vida. Então, a confusão que faz muitos, é porque não conhecem esses trechos bíblicos, não conhecem essas narrativas bíblicas, ou se conhecem, ignoram que o Estado de Israel, o povo de Israel, é uma nação de Deus, escolhida por Deus. Nós oramos e amamos esse povo, nós pedimos pela paz em Jerusalém, pela paz dentro dos seus muros, mas eles terão a salvação completa, total, num tempo futuro. Onde, quando Jerusalém for cercada, todas as nações, chegará um momento que se voltará contra Jerusalém, contra Israel. Então o próprio Cristo virá, e a defenderá. E ali haverá um reconhecimento entre as profecias de Zacarias. Então, aqueles que falam debochadamente contra os cristãos desconhecem essas narrativas bíblicas. E por isso que ficam nessa ignorância, por não conhecer os relatos bíblicos com relação ao que Israel vive hoje e o que viverá amanhã no futuro. Agora, o interessante, o engraçado, é que esses que falam contra Israel e são favoráveis ao Irã, por exemplo, nesse conflito que está aí agora, é um paradoxo. Porque geralmente esses que são contrários a Israel, favorável ao Irã, são pessoas que vêm de ideologias que o Irã realmente são radicais, são contra. Então, esse desencontro, esses equívocos e esses paradoxos, na verdade, está nas suas próprias defesas. Porque o povo do Irã, eles são radicalmente contra, são intolerantes com relação a muitas coisas que esse povo estão aí defendendo. Que Deus tenha misericórdia da vida de cada um, que Deus venha alcançá-los com sabedoria, com discernimento, e que a bênção de Deus salvadora, graciosa, os alcance, trazendo salvação e bênção para as suas vidas, para as suas almas. Mas finalizo dizendo que Deus abençoe o povo de Israel, que Deus os guarde. E uma coisa está certa: o guarda de Israel, ele não dorme, ele está atento, ele está ligado, ele zela, ele está velando por promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, profecias que foi dada por meio dos profetas, e por aí vai. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.